Olá, amigos! Neste vídeo eu quero colocar em ordem cronológica os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu vou ser breve e direto porque o assunto é muito extenso. Gostaria de, depois deste vídeo, gravar outros vídeos com bônus, trazendo complementações sobre este assunto. São aquilo que há de acontecer após o arrebatamento da Igreja de Cristo Jesus. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O primeiro dos 7 selos do Apocalipse simboliza a pessoa do Anticristo. O branco, bem como o arco sem as flechas, simboliza a falsa paz que ele trará. Ele surgirá no cenário mundial em um momento em que haverá guerras e rumores de guerras. Israel estará em atritos com seus inimigos, a Jordânia e as nações que apoiam a Jordânia. O anticristo, então, ele surge com uma aliança de paz entre Israel e os seus inimigos, de paz por 7 anos. E em uma destas cláusulas deste acordo, ele permitirá que o terceiro templo dos judeus seja reconstruído. O primeiro foi destruído por Nabucodonosor e suas tropas por volta do ano 600 a.C., foi reconstruído e destruído novamente pela segunda vez no ano 70 por Tito e as tropas romanas. Em Daniel capítulo 9, versículo 27, se você puder acompanhar na sua Bíblia, o profeta Daniel, ele traz a revelação e ele diz em Daniel 9, 27, e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e as oblações, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação, o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o primeiro selo representa o anticristo. É o primeiro cavaleiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco. Ele permite a reconstrução do terceiro templo. Os judeus vão voltar a oferecer sacrifícios diários a Deus e haverá 3 anos e meio de falsa paz. Aliás, olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, está escrito: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Durante 7 anos, o anticristo governará sobre muitas nações da terra. Durante os primeiros 3 anos e meio, reinará uma falsa paz. Enquanto Israel estiver voltada aos sacrifícios do templo, deslumbrada com a oportunidade de voltar a prestar culto ao seu Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
O anticristo estará fazendo alianças com nações para realizar o seu intento, ter um governo mundial, aniquilar Israel. Olha só o que diz lá Isaías 28:15. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, leia comigo. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos esconderemos. Israel não perceberá que estará fazendo um acordo com o seu maior inimigo, o anticristo. Quando se completarem 3 anos e meio de tribulação, terá início a segunda etapa do governo do anticristo, que eu chamo de a grande tribulação. Durante os primeiros 3 anos e meio do governo do anticristo, nenhum juízo de Deus foi derramado. Houve certa paz e prosperidade. O anticristo se firmou no poder, ganhou a confiança e o amor das nações. Ele não vai governar todas as nações, mas muitas nações, nações poderosas, irão segui-lo e servi-lo. Então, quando se completarem 3 anos e meio, o anticristo vai entrar em Jerusalém, se dirigir ao terceiro templo dos judeus, ele vai retirar os sacrifícios diários que os judeus estarão oferecendo a Deus e vai proclamar que só o Deus que ele serve é digno de ser adorado e vai impedir que os judeus adorem ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, estabelecendo o que o profeta Daniel e o próprio Senhor Jesus chamou de a abominação da desolação. Neste momento é aberto o segundo selo e o segundo cavaleiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse surge no cenário mundial. O cavaleiro do cavalo vermelho representa guerra mundial. O anticristo, quebrando o acordo que ele mesmo fez entre Israel e seus inimigos, será o início, a conflagração, o estopim para uma guerra de nível mundial. De um lado, aqueles que estarão do lado do anticristo e do outro, aqueles que estarão do lado de Israel. Então, quando os exércitos do anticristo estarão articulando e colocando os seus carros de guerra, os seus soldados no campo de batalha para lutar contra as nações que apoiam Israel, o primeiro dos 7 anjos vai tocar a sua trombeta. Está lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. Me acompanhe. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. A primeira trombeta deflagra o juízo de uma saraiva. O que é uma saraiva? É uma chuva de pedras que cai do céu. São restos de cometas que caem e quando entram em contato com o oxigênio do planeta Terra, pela alta velocidade com que cai, pegam fogo. Você já deve ter visto, por exemplo, uma estrela cadente. Na verdade, não é uma estrela, é um meteorito que cai e entra na órbita terrestre e pega fogo. Então, haverá uma chuva de pedras em fogo em toda a terra, e
uma a cada 3 árvores vai queimar, e toda a erva. Toda a erva significa que plantações inteiras serão destruídas. E uma a cada 3 árvores que também fornecem frutos e alimentam o homem será destruída. Essa chuva causará muita destruição e um número de mortes inimaginável. Quando os exércitos do anticristo e apoiadores de Israel então se prepararem para guerrear pelo mar, você vê quando os Estados Unidos estava prestes a entrar em guerra contra a Coreia do Norte, o que Donald Trump fez? Ele levou seus porta-aviões o mais próximo possível da Coreia do Norte, porque nos porta-aviões eles colocam inúmeros caças com armas de guerra, dentre elas bombas atômicas, armas de destruição em massa. Então, os exércitos da terra estarão no mar com suas embarcações, seus navios, seus porta-aviões, seus submarinos, quando o segundo anjo toca a sua trombeta. O segundo juízo do Deus Todo-Poderoso é derramado. Acompanhe comigo em Apocalipse, no capítulo 8, no versículo 8 e 9. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar, e morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 1/3 parte das naus. Então, quando os exércitos da terra estiverem se preparando para combater, do trono da glória, o Deus Todo-Poderoso começa a dar cabo do reino dos homens. Ele mostra ao anticristo e aos seus exércitos que, embora eles tenham um certo poder, só aquele que está no trono tem todo o poder. Como Jesus disse em Mateus 28:18, eu recebi todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Segundo selo. Então o terceiro selo é aberto, e o cavaleiro do cavalo preto surge no cenário mundial. O cavaleiro do cavalo preto do terceiro do terceiro selo representa a fome mundial. E quando ele surge, toca a 5ª trombeta. Vamos ler Apocalipse capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12. Acompanhe na sua Bíblia esse texto. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Lembra quando Jesus disse, e vi Satanás cair do céu como uma estrela ou um raio, e eis que vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões. Então Satanás recebeu a chave do abismo. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, e com a fumaça uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos. Gafanhotos simbolizam demônios. Lembra quando Jesus foi expulsar o demônio do Gadareno? Os demônios disseram, rogamos que não nos mande para o abismo. Aqui, Satanás recebeu a chave do abismo e liberta demônios que subirão do abismo para atormentar os homens no período da grande tribulação. E os gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhe dito que fizessem dano, que não fizessem dano à erva da terra,
nem as verduras alguma, nem as árvores alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como uma coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homem. E tinham couraças, como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos carros correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Durante esta trombeta haverá fome sobre a terra. A Bíblia diz que o trabalho de um homem diário dará para comprar o equivalente a 1 denário de alimento, a uma refeição para uma pessoa por um dia. Então o alimento vai ser racionado, vai haver fome, uma fome extrema sobre a terra. Pelo tempo eu não consigo me deter e me aprofundar mais nesses temas. Então o sexto anjo tocou a sexta trombeta. Vamos ler Apocalipse 9, versículos 13 ao 18. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo, que tinha a sexta trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens, 1 a cada 3 homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, e isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saía de suas bocas. Então haverá morte sobre o planeta, como nunca houve, em um número como jamais haverá. Tão grande será o agir dos juízos de Deus. O anticristo, com um exército de 200 milhões de soldados de diversas nações que o apoiam. Estes soldados estarão debaixo da liderança do anticristo, que será dirigido pelo próprio diabo. E agora, com a abertura desse abismo, vieram exércitos de demônios que estavam no abismo, e esses exércitos dos homens estará debaixo da ação desses demônios. Então serão 200 milhões de soldados servindo ao anticristo debaixo da ação de demônios. 200 milhões de soldados endemoniados que odiarão os cristãos, aqueles que se voltarem para Cristo nesse período, e contra Israel, contra os judeus. Nesse tempo, o falso profeta estará levando os homens a adorarem o anticristo e a o seguirem.
mas Deus também terá duas testemunhas que proclamarão o Evangelho, de forma que milhares de milhares irão se converter. Pessoas que hoje, no período da Igreja, da Graça, não se firmam com Jesus e que não serão arrebatadas, quando verem o Anticristo e os juízos de Deus sendo derramados no período da tribulação, irão se voltar para Deus. E muitos que não conheciam a palavra também se renderão a Cristo e serão salvos, mas custará a sua vida. Lá em Apocalipse capítulo 7, João viu a igreja adorando a Deus depois do arrebatamento e também aqueles que estavam vindo da grande tribulação. Um ancião pergunta para ele: quem são estes que estão se unindo com a igreja que já está aqui adorando? Haviam homens de todas as nações, tribos e línguas, com vestes brancas e palmas nas mãos, e adoravam a Deus e ao Cordeiro, com um cântico que ninguém sabia senão eles, e diziam: glória a Deus e ao Cordeiro, que foi morto, mas reviveu, e com seu sangue comprou para si homens de todas as nações, tribos e línguas. E o ancião lhe perguntou: quem são estes que estão vindo e se unindo à igreja? E de onde vêm? E ele disse ao ancião: não sei, mas tu o sabes. O ancião lhe disse: estes são os que vieram da grande tribulação, não amaram as suas vidas até a morte. Eis que o Cordeiro os comprou com o seu sangue e estenderá sobre eles o seu tabernáculo e será o seu Deus. Eles nunca mais sofrerão com o calor do sol, com a fome ou com a sede, porque o Anticristo vai ordenar que os homens recebam a marca ou número do seu nome na testa ou na mão direita. Alguns pensam ser um chip, outros talvez o calo que os muçulmanos têm ao se prostrar com a testa em terra adorando Alá na oração 5 vezes ao dia. Me perdoa por estar correndo, mas é muita coisa, o vídeo vai ficar muito grande se eu não for rápido. E muitos não poderão comprar, não poderão vender, negociar e acabarão morrendo de fome, de sede. E aqueles que forem capturados e não negarem a Cristo morrerão decapitados. Quem mata decapitado hoje? Os islâmicos, os muçulmanos. E a oração deles é negando que Cristo é o Filho de Deus e que só Alá é Deus e só Maomé é o seu profeta. Por isso, particularmente, eu creio que o Anticristo vai representar o islamismo. Será o 12º